Olá, meu nome é Arthur, sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro, em Minas Gerais, e nós estamos aqui para mais um vídeo dessas reflexões que estamos fazendo acerca de alguns trechos da Bíblia que relatam sobre orações de pessoas que clamaram a Deus em momentos de dificuldade, em momentos difíceis. Nós temos feito esses vídeos com o intuito de fortalecer a fé dos irmãos e também das pessoas que nos assistem, e espero que eles possam estar sendo bênção para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma oração que foi feita, na verdade, por duas pessoas, e é uma oração numa situação muito difícil, muito complicada, envolvendo família. Essas orações, na verdade, elas se encontram no texto de Gênesis, capítulo 29, desde o versículo 31 até o versículo 24 do capítulo 30. Então nós temos aí muitos versículos, desde o versículo 31 do capítulo 29 até o versículo 24 do capítulo 30. Então eu não vou ler o texto, mas basicamente é um texto que conta da história de Lia e de Raquel. Lia e Raquel, elas eram esposas de Jacó. E sim, isso é estranho para nós hoje, mas na Bíblia existem vários exemplos de poligamia, onde um homem era casado com mais de uma mulher. Isso não estava nos planos de Deus, Deus nunca quis que isso acontecesse, mas infelizmente acabou acontecendo com alguns homens da Bíblia, e Jacó é um deles. E Jacó, ele acabou casando-se várias vezes, ele teve duas esposas e duas concubinas, e esse texto fala de quando ele teve mais outras duas concubinas, além das duas esposas, por conta de um engano que ele sofreu de Labão. Labão era pai dessas duas moças, dessas suas duas esposas, Raquel e Lia, e ele primeiro, ele fez Jacó trabalhar vários anos para poder se casar com uma das suas filhas, que no caso era Raquel, que era a filha pela qual Jacó ele estava apaixonado, ele amou, mas aí por conta de um engano levaram a filha mais velha, que era Lia, e aí Jacó havia tido relações com ela e teve que consumar o casamento, então ele ficou casado com ela e depois ele teve que trabalhar mais alguns anos ainda pela outra esposa, que era a esposa que ele realmente queria. Então nesse engano aí ele se casou duas vezes. E isso foi um grande problema na vida de Jacó, na vida de Lia e na vida de Raquel. Porque Lia amava Jacó, mas Jacó não amava Lia, amava Raquel. E Raquel parecia que não amava ninguém, ela não aparenta mais ninguém, mas ela tinha muitos ciúmes da sua irmã. Então, as duas irmãs entravam em disputa por causa de serem casadas com o mesmo homem, no caso Jacó. E isso deu muitos problemas, principalmente por quê? Porque Lia, ela era fértil, então ela teve vários filhos, e ela deu vários filhos a Jacó. E no texto de hoje, a Bíblia fala que Deus abençoou a fertilidade, a capacidade de Lia ter filhos, porque ela era desprezada, tanto pela irmã quanto por Jacó, porque Jacó era apaixonado pela irmã dela, mas estava casado com Lia. E Deus, ele tem misericórdia de Lia, porque vê que ela está triste, que ela está sendo desprezada naquela casa, e Deus abençoa ela com filhos. E a palavra do Senhor que diz que ela foi abençoada com filhos, E aí, depois disso, a irmã dela, com muitos ciúmes, Raquel fica enciumada porque vê, que Jacó olha com bons olhos o fato de Lia estar tendo filhos, dele, e ela pede a Jacó que desse filhos para ela também, mas ela era estéril. E aí nisso ela arruma uma concubina, uma outra mulher para Jacó, para ter filhos como se fossem filhos dela, que aí é a serva dela, Bila. Lia também começa a ter filhos novamente, mas chega um momento que ela não consegue mais, e ela mesma dá a sua própria serva também, que é Zilpa. Então, nesse sentido, nascem outros filhos, como se fossem de Lia, mas eram uma espécie de barriga de aluguel, pega a Zilpa e também dá. Então, Jacó ele vai tendo filhos com 4 mulheres. E aí, depois disso tudo, dessa confusão toda,
Deus se lembra de Raquel e permite que Raquel tenha filhos, né? Então ela tem primeiro José e depois Benjamim, que inclusive é o filho no qual, né, no seu nascimento, ela vem a falecer, né? Então, o mais interessante nesse texto, meus irmãos, é que Deus abençoou Lia, Deus abençoou Raquel. As duas clamaram a Deus, as duas, né? Em alguns momentos elas dão nomes aos seus filhos, louvando a Deus porque Deus ouviu as suas orações. E é interessante porque são desejos, né, dessas duas mulheres. Uma quer ser amada pelo marido que a despreza, a outra quer ter filhos por causa dos ciúmes diante do marido, diante da outra esposa. E a gente vê aí uma disputa familiar, a gente vê aí um problema familiar muito grande. E Deus abençoou essas pessoas, mesmo no meio de tanta confusão, mesmo no meio de tanto pecado, né, de coisas erradas, de sentimentos muito ruins que existiam ali. E a gente se pergunta, né, mas por que Deus escutou essas orações? Porque no fundo, meus irmãos, Deus ele é um Deus misericordioso. Apesar da nossa sujeira, da nossa imundícia, das nossas mazelas, Ele é um Deus que tem misericórdia de nós. E Ele é um Deus que mesmo com nós tendo vários problemas, né, nós somos pecadores e falhos em vários quesitos, Deus ainda tem misericórdia de nós e Ele nos concede coisas, Ele é gracioso, então Ele nos dá coisas que nós não merecemos. É claro que Lia tinha péssimos sentimentos em relação à sua irmã, e é por isso que ela queria ter filhos, para gerar ciúme da irmã. Isso não é algo que Deus queira. Deus não quer que a gente fique se gabando e gerando ciúmes e inveja nas pessoas. Da mesma forma, Deus não abençoou Raquel para que ela pudesse desprezar a sua irmã. Mas Deus via que aquelas situações de Lia como sendo desprezada e de Raquel sendo infértil estavam fazendo com que elas ficassem infelizes, com que elas ficassem angustiadas, com que isso destruísse aquela família, e Deus permite, né, que essas mulheres tenham filhos, né? E o mais interessante é que mesmo os filhos de aluguel, né, que foram os filhos com as concubinas, eles também fizeram parte de toda a tribo de Israel, e você nunca vai ver na Bíblia uma disputa falando que eles eram bastardos ou não, né? Ou seja, todos eles eram vistos, todos aqueles filhos que nasceram de toda essa confusão, eles foram considerados filhos de Jacó, filhos legítimos de Jacó. E Deus cria uma nação a partir dessa confusão. Então, qual é a lição que nós podemos tirar com tudo isso? É que Deus é um Deus misericordioso e Ele cuida principalmente da nossa família. E eu trouxe esse texto exatamente porque nós estamos num momento difícil para as famílias, né? É triste, mas muitas pessoas não aguentam mais ficar juntas em casa. Houve uma reportagem em que em Wuhan, depois da pandemia, houve um aumento, uma explosão de divórcios, porque as pessoas não conseguem conviver juntas umas com as outras. E é muito triste, né, ver que as pessoas elas se casam, elas têm filhos, e elas não fazem isso com o intuito de gerar um lar, de gerar uma casa feliz. Elas simplesmente se sentem atarefadas, elas se sentem enfadonhas, né? Elas se sentem sobrecarregadas com a sua família. E não foi para isso que Deus criou família. Não foi para isso que Deus tinha chamado Jacó, para fazer duas mulheres infelizes e ter uma família totalmente infeliz, cheio de inveja, de ciúme. E se a nossa família ainda mantém de pé, se ela ainda mantém-se sustentada, é porque Deus tem cuidado dela. E Deus é um Deus misericordioso. E Deus é a solução para a nossa família. Deus é aquele que permite que a gente não se afogue na desgraça, na tristeza, né, na angústia, na inveja, na briga, né, na falta de paciência, na falta de solidariedade, na falta de compaixão, na falta de carinho e de preocupação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos irmãos com irmãos, dos cônjuges entre si. A gente vê pessoas egoístas que nunca se dispõem, né, a estarem cuidando umas das outras. Mas a solução para isso tudo é Cristo, é Deus. Deus ele pode transformar, que Jesus ele pode transformar o coração das pessoas e pode, né, aliviar os fardos que surgem durante esse momento
de pandemia, esse momento em que as pessoas são obrigadas a viverem entre si como família. E as pessoas perguntam, é possível ser feliz dentro de casa? É possível, mas é possível somente se nós buscarmos a Deus, não para que Ele cumpra, as nossas vontades, não para que Ele alimente os nossos péssimos sentimentos e desejos, mas sim quando nós nos colocamos diante dele, para sermos usados por ele, porque foi por isso que Deus abençoou Lia e Deus abençoou Raquel, porque aquela família seria a família da promessa, aquela família seria a família que daria à luz a uma grande nação. Foi por isso que Deus abençoou. Não foi para Lia poder gerar ciúmes na sua irmã, nem para Raquel continuar desprezando a sua irmã. E muitas vezes a gente se pergunta, por que Deus não abençoou a minha família? Porque você só tem desejos ruins para com a sua família. Você tem desejos egoístas para com ela. E por isso, muitas vezes, a nossa casa vira um inferno. Assim como a vida de Lia era um inferno. Assim como a vida de Raquel se tornou um inferno. Elas estavam num lugar muito ruim porque estavam dando vazão aos seus piores sentimentos, aos seus movimentos mais egoístas da alma delas. E não foi para isso que Deus criou a família. A família é um lugar de proteção, a família é um lugar de educação, a família é um lugar de felicidade, de cumplicidade e não um inferno. Então, se você está vivendo um inferno na sua casa, olha, eu acredito que você deva mudar, sentar com toda a sua família, buscarem ao Senhor, para que Deus possa abençoar vocês e possa livrá-los dessa angústia, porque a família ela foi criada para ser o completo oposto disso, para ser uma bênção para as outras pessoas, assim como foi a família de Lia, de Raquel e de Jacó. Tinham problemas? Tinham, mas mesmo assim, Deus na sua misericórdia e na sua graça usou, abençoou e usou essa família para seu louvor. Ele também quer fazer isso com a sua. Então coloque-se diante de Deus nesse momento, que Ele possa abençoar você e a sua família.